Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma vez com vocês. E como me alegro em te ajudar a pensar de maneira inteligente à luz da palavra do Senhor sobre esse tema tão intrigante, né? Que estamos abordando, que é o assunto de riqueza. A grande questão é uma indagação que a Bíblia faz. A Bíblia olha para mim e para você nesse vídeo e ela faz uma pergunta interessante. E a pergunta é que nós temos que ter o coração sábio. Para quê? Para aprender a contar os nossos dias. Você e eu, nós precisamos saber quando que é o verão de nossa vida e quando é o inverno. Quando você tem a exata dimensão de qual tempo que nos compete, que é o período, a estação do verão, quando você tem a sábia inteligência de perceber quando é o inverno da sua vida, você pode agora então fazer como as formigas. Pensar, eu estou no verão, então eu tenho que trabalhar e guardar, porque o inverno chega. O inverno sempre chega, amigo. Pode demorar para alguns, mas ele sempre chega. Se existe algo certo na vida, é o inverno. Ele sempre chega. E quando é o inverno? O inverno é quando você acorda pela manhã e sente que não tem a mesma disposição para o trabalho. O inverno é quando você começa a sentir dores no seu corpo que você nunca imaginou sentir, nos ossos. O inverno é quando você percebe que a sua visão não é mais a mesma. O inverno é quando leves tremores já não te permite fazer movimentos precisos. O inverno é quando chega o momento em que a gente percebe que as forças se foram e a necessidade de comer ainda existe. A fome não se vai com o inverno. Para alguns ela até intensifica, porque no inverno a gente gosta de comer mais, e comida quentinha de preferência. Se nós não formos sábios como as formigas, se nós não atentamos à sabedoria que Deus oferece na Bíblia para nos enriquecer, que nada mais é do que ter mais do que o suficiente para viver sem trabalhar, conceito de riqueza, nós estamos fadados ao inverno de ruína, de destruição, de miséria, de pobreza. O inimigo sabe disso. O inimigo trabalha de todas as maneiras para cumprir o propósito dele na minha vida e na sua. E qual que é o propósito do inimigo? Jesus deixou bem claro, e eu mostro para você na tela. Matar, roubar e destruir. Ele não medirá esforço para fazer isso com você e comigo, arruinar-nos por completo e nos levando à ilusão, e nos levando a devaneios, a não ter tempo para pensar que o inverno se aproxima e vivemos a vida achando que ela é constantemente verão. Caminhamos sem sabedoria financeira para uma vida arruinada. E muitos denominados cristãos estão iludidos pelas artimanhas do inimigo, não percebendo que o tempo vai. A gente voa. O inverno se aproxima. De maneira clara e sucinta, eu quero apresentar para vocês quanto tempo nós temos até que o inverno chegue. Há um verso que apresenta esse verso que eu aponto para você. O verso diz de maneira bem clara que a vida do homem vai até os 70. Em havendo vigor, um pouquinho mais, 10 anos a mais, 80. Mas nesse caso a Bíblia ainda ressalta. Nesse caso, depois dos 70 é cansaço, enfado. Percebeu que esse texto traz um número. Deus é tão sábio, é tão maravilhoso, que ele apresenta um número para que nós possamos ter sabedoria. Ele apresenta um número de uma vida de verão, de uma vida até que o inverno chegue. E a vida de verão, segundo a Bíblia, é até 70 anos. Sim, 70 anos. 70 anos numa vida de verão. É uma vida em que as forças existem. Há ânimo, entusiasmo, a vontade de trabalho, a inteligência, a disposição, verão da vida. Nesse tempo a gente tem ânimo, ainda mais quando estamos entre os 20, 30, 40 anos, à disposição, ideias. Fazemos uma coisa ali, fazemos outra coisa ali, nos envolvemos com isso, com aquilo, enfim, verão da vida. Ânimo, entusiasmo, vida de verdade.
Nesse período a gente casa, a gente tem filhos, a gente trabalha como louco, a gente dorme tarde, a gente acorda cedo, a gente tem ânimo para tudo. Verão da vida. E nesse verão, Deus espera que tenhamos sabedoria. Sabedoria para quê? Para não esquecer que o inverno se aproxima. Sabedoria para que mais? Para tomarmos a atitude da formiga, de enquanto é verão, guardarmos para o inverno. Que enquanto é verão, buscar dele o dom de uma sacada genial, de uma genialidade, para criar um negócio, um bom negócio financeiro, lucrativo, que lhe permite a renda quando o inverno chegar, sem a necessidade de trabalho. Passo a citar alguns exemplos apenas a título de você ampliar a sua visão. Uma pessoa entre os 20 aos 50 anos que se dedica ao trabalho com ânimo e entusiasmo. Nesse período, ele constrói casas. Ele compra lotes distantes da cidade para pagar barato. Ele constrói kitnets, ele constrói casas. E aí, ele não vende, ele aluga. Contrata uma imobiliária e põe para alugar. Vamos pegar uma renda aí de R$500 por cada imóvel alugado. Imagine que ele tem 10 imóveis alugados. É uma renda de R$5.000 por mês. Se quando chegar o inverno da vida, ele teve essa sacada ao longo da sua vida de verão para planejar um negócio que criasse um aluguel agora que lhe dá as condições de sustento sem que ele necessite trabalhar, até porque no inverno ele não tem mais força. A velhice bateu na porta, a velhice chegou, ele não tem mais entusiasmo, mas ele precisa comer, ele precisa manter-se vivo. E então criou uma fonte de renda com os aluguéis. O inverno chega, não há desespero. O inverno chega e ele está tranquilo, porque nos dias de hoje, com 5.000, ele vive com dignidade. E são 5.000 sem trabalhar. É só um exemplo a título de ampliar as suas ideias. Algumas outras pessoas investem ao longo da sua vida em outras fontes de rendas lucrativas, sem a necessidade de trabalho. Exemplo, aluguéis de casa, de kitnets é um. Exemplo, aluguéis de táxis é outro. Exemplo, investimento em algo rentável. Não quero ditar nenhum nome para não direcionar você, que lhe dê o suficiente para a renda, que lhe sustente. E isso é importante você pensar com sabedoria, porque você precisa saber o seguinte: quanto você precisa para o seu sustento e o sustento da sua família. Qual a necessidade em valor, em número exato, para você saber de quanto você precisa para te sustentar. Porque é importante. Se você não sabe de quanto precisa, nenhum valor lhe será suficiente. Eu e minha esposa, assim que entendemos isso, sentamos e colocamos a ponta do lápis o quanto nós precisamos para viver bem. Não estou falando de uma vida luxuosa, com extravagância, estou falando de vida digna, viver bem. Eu acho que você me entende bem. E aí chegamos a um número, que não é um valor extraordinário, um valor pequeno, mas que nos permite o sustento meu, dela e de um filho de 4 anos que hoje tem. A grande sacada da vida é, depois que eu tenho esse valor em mãos de quanto eu preciso, eu orar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso de tanto. Olha aqui, ó, cheguei a essa conclusão aqui. Para alguns 10.000, para outros 20.000, para outros 5.000, para outros 3.000 é o suficiente. Porque cada um é diferente. Cada um tem ideia diferente. Nós somos seres únicos e diferentes um do outro. O valor que eu necessito para viver não tem que ser necessariamente o mesmo valor para você. Você pode querer 2, 3 vezes mais que eu preciso. Isso é muito pessoal. Você descobrir o quanto é o seu valor de sustento com dignidade. Eu conheço pessoas que precisam de 50.000 para viver bem. Ele tem uma meta. Que meta? Criar um negócio que lhe permita uma renda sem trabalhar nesse valor de 50.000. Não é o meu caso. Nesse aspecto, eu não necessito de tanto. O meu valor chega bem menor que isso. E eu orei ao Senhor: Senhor,
Que negócio eu posso fazer no verão da minha vida, Senhor? Que negócio? Que possa me dar um sustento sem que eu tenha necessidade de trabalho para quando o inverno chegar. É a minha sabedoria, Senhor. Uma ideia genial. Porque riqueza é dom de Deus. E para cada um, ele tem uma ideia genial. E para cada um, Deus tem uma sacada ímpar. Por isso que ele é a fonte de toda a verdadeira riqueza. Porque ele sabe onde tem tesouros escondidos, como deixo nesse verso. Onde ele tem ideias que ninguém teve. Onde ele sabe onde tem riquezas que podem gerar renda para você, de sustentar você e sua família por longos anos. Ele sabe. Por isso a necessidade de uma íntima comunhão com o dono da prata e do ouro é vital para a sua vida financeira saudável. Por isso um relacionamento constante com ele é fundamental para uma vida financeira rica. É ele que dá riqueza, é ele que dá ideias geniais, é ele que abre portas, é ele que faz as coisas acontecerem. É ele. Pondere para pensar nos ricos que a Bíblia oferece como exemplo. Davi foi rico porque Deus agiu em seu favor, levando Samuel a escolhê-lo a ser rei de Israel. E com todas as dificuldades, Deus proveu riqueza a Davi. José, Deus proveu para que ele fosse para o Egito, viveu uma vida miserável lá, chegou até ir para a cadeia, mas Deus abriu através de sonho ideias geniais para ele se tornar governador do Egito. E foi governador até o dia da sua morte. Pensa na riqueza que esse homem construiu no Egito enquanto vivo. Mas toda a riqueza proveniente de dom de Deus. Daniel, 2 impérios. 2 impérios. Nabucodonosor, Babilônia, Medos e Persas, Artaxerxes, Dário. Imperadores que, pela graça de Deus, tiveram Daniel em graça e deram para ele poder público como primeiro-ministro, como presidente. Pensa no faturamento desse homem, o salário dele, o apartamento que ele morava. Tudo Deus agindo em favor, ideias geniais que lhe permitiram sustento sem necessidade de trabalho. Deus agindo a favor daqueles que o temem, que amam e que guardam seus mandamentos e que o buscam e que colocam ele em primeiro lugar e que aprenderam a andar ao longo da vida num caminho do Senhor, a palavra de Deus. Eu te convido a esse tipo de relacionamento com um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Porque pedimos e pensamos no imediatismo, Deus está pensando no nosso futuro. Deus sempre pensou no futuro da vida de cada um de nós. Não é fé achar que Deus cuidará de tudo a despeito da minha inatividade, do meu cruzar os braços, esperar inteiramente no Deus dará. Não é dessa maneira que Deus atua. A atitude de Deus sempre foi com a cooperação humana. Sempre teve a participação humana. E a participação humana que eu percebo ao longo da Bíblia, falando desse assunto de riqueza, é de um relacionamento inquebrável, constante, linear, com Deus, através do estudo da Bíblia e da oração, e buscando dele, o Espírito Santo, para vivermos uma vida reta e digna. E então sim, e só então, ele nos abençoa com sabedoria. Pense nisso. Pense que sabedoria é a fonte de toda riqueza verdadeira, genuína, durável. Que Deus te abençoe.